Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um Papo para Casais aqui no nosso canal do YouTube. O nosso tema hoje é a construção do afeto no vínculo pai e filhos. Vem conosco, vamos trazer isso e fazer você também voltar para a sua vida de relacionamento e olhar este pai que você teve e a construção do seu afeto, da sua relação com ele. Olá, Noemi. Então, hoje eu vou começar falando sobre um meme que eu vi, que era a foto da filha e ela falando assim: um pai ausente reclamando da ausência da filha e que hoje só entra em contato para pedir dinheiro. Então, a graça para ela era ali o pai que esteve sempre ausente, quando a filha se fez ausente, ele reclamou da ausência dela. Os vínculos, eles deveriam se perpetuar independente do status, né, de casamento ou solteirice do pai, mas isso parece que se perde, né? Por que os pais não permanecem? Bem, de novo vamos voltar que não é uma regra, né? Não significa que os pais não permaneçam, nem significa que os pais não criam um vínculo afetivo com seus filhos. Então, a gente está pegando aqui aquilo que tu traz, que é um modelo, que é uma Recorte. reclamação. Mas vamos começar olhando aonde é que começa a construção de vínculos afetivos dos pais com seus filhos. Sempre no processo do maternário. Os pais que cuidam dos seus filhos quando eles nascem, que acordam à noite, quando eles choram, quando pequeno, que está junto com a mãe no momento de amamentar, que dá banho nos seus filhos, que troca os seus filhos, que cria um momento de proximidade, de afeto e de toque, é ali que começa, então, a construção afetiva e o vínculo que faz o pai com os filhos. O pai com os filhos vincula neste cuidar, neste trazer a construir com a criança um porto seguro. É onde a criança olha para esse pai e diz assim, olha, ele vai estar comigo quando eu precisar, porque ele estava atendendo essas necessidades iniciais da criança e ele vai acompanhando o crescimento da criança, ele vai acompanhando o tornar-se adulto dessa criança e aí ele vincula. Neste caso, quando os pais passam por essas etapas, quando os pais criam esse vínculo desde cedo, provavelmente não chegará nesse lugar, independente dos pais continuar no casamento ou não, se o vínculo foi criado, se foi um vínculo afetivo e foi um vínculo firme, ele vai perdurar. Então, os pais vão ficar quando esse vínculo foi criado. O que acontece muitas vezes em muitos relacionamentos é que quando o filho vem, a mãe se coloca integralmente no cuidar desse filho, o pai fica do lado porque cuidar não é uma coisa tão prazerosa, às vezes é incômodo, mas quem ama e quem vem com essa ideia de ser pai, ele vem também para olhar para esse amor que está aí e sair um pouco do egoísmo dele de cuidar só dele. Então ele vem e ele se doa nesse cuidado. E ele se coloca nesta relação como a pessoa adulta responsável junto com a mãe para cuidar dessa criança. Então ele vem nessa responsabilidade. Então aí vai formando esse vínculo e vai estar perto, entendendo essa criança, olhando para essa criança na construção desta relação. Como existe uma construção no relacionamento de casais, que eu falo assim, é uma construção, também é uma construção a relação que os pais estabelecem com seus filhos. Então ele vai construindo porque ele está olhando aquela criança e ele está vendo nela várias coisas que colocam ele também num desafio. Como é que eu vou dar conta? Veja, vamos pensar em pais diferentes, né? Então pode ser que um pai diga assim, eu sou pai, então a minha função é educar. E quando eles falam educar, muitas vezes é adestrar. Que é aquela coisa assim, eu sei o que você deve fazer, eu sei a hora que tu deve fazer, e eu vou fazer coisa para te dominar. Esse é um tipo de pai. Um outro tipo de pai é aquele que olha para a criança e diz assim, o que esse ser está querendo me dizer? O que esse gesto dessa criança está me dizendo? O que eu aprendo com ela? Você percebe que é diferente. Eu sei, eu passo,
eu olho e digo, a gente aprende junto. Então, a criança aprendendo com esse pai, e esse pai aprendendo com esse filho, porque toda vez que vem um filho no mundo, vem um pai também. Então, quando é que uma pessoa se torna pai? Quando ela tem um filho. Uhum. Então, é o mesmo relacionamento que está sendo vivenciado com um com o outro. Uhum. Então, se eu sou um pai que me coloco numa relação, fazendo com que eu diga, eu vou acompanhar esse ser crescer na sua essência, eu vou ter um tipo de vínculo. Se eu sou um pai que digo, você vai fazer aquilo que eu quero que tu faça porque eu sou seu pai, porque eu sei o que tem que fazer, eu vou ter um outro tipo de vínculo. Então, os vínculos, eles são diferentes dependendo da forma como este pai tem a visão de mundo e a visão de homem. Uhum. Então, ele vai passar, ele vai construir com essa criança ou ele vai passar aquela coisa que as tradições muitas vezes trazem e diz assim, ah, mas meu pai fez assim, então eu vou fazer assim também. Então eu vou fazendo porque alguém fez, não porque eu quero fazer, porque se eu quero fazer, eu começo a pensar nas minhas coisas, naquilo que eu penso e naquilo que aquele ser que está ali na minha frente está dizendo sobre a vida. Uhum. Então essa relação ela vai se estruturar. Então a coisa de dizer assim, um pai ausente não vinculou. Ele só esteve ali, esteve num relacionamento, muitas vezes, Juliana, é cumprindo um papel, um papel social. Que o homem cresce, ele tem filhos, e aí ele vai dizer o que a criança tem que fazer. Mas ele não se coloca. Então, toda vez que qualquer ser humano não se coloca num relacionamento sem vir com aquela ideia, eu sei tudo, toda vez que a pessoa não se coloca no relacionamento, ela não se modifica. Uhum. E ela não cria uma vinculação saudável. E eu vejo, isso é constatável que muitos homens, muitos pais, eles utilizam a esposa como uma intermediária na relação dele com Triangula. a filha. Então, quando essa relação acaba, perdeu o intermediário. E aí, ou você pode criar essa ponte sua entre você e seu filho, ou você se condiciona também a falar, ai, não sei fazer isso, né? Perdi meu intermediário, não tenho mais nenhum um vínculo, nenhuma relação com essa pessoa. E é isso, evita um vínculo, e aí você não desenvolve esse E relacionamento. muito acontece isso também, Juliana, quando a gente pensa assim, que existe um papel da mãe, que é falar com os filhos. Isso, Que é educar os filhos, que é acompanhar os filhos. Então, o homem fica ali, nesse tipo de relacionamento, o homem fica ali como aquele que diz o que ela tem que fazer e ela faz. É como se ele dissesse, eu sei o que tem que fazer e você tem que administrar isso para que a gente tenha filhos assim ou assado. Então, ele não se coloca agora. Essa relação é preciso ser questionado, porque o que faz uma mãe fazer aquilo que o pai vem trazer para ela como é você que tem que fazer. E o que faz ela não voltar e dizer assim, se você quer dizer isso para o seu filho, vai lá e diga a ele, você não precisa de mim estar aqui. Mas muitas vezes também, algumas mulheres se acham bem poderosas por estar num relacionamento onde elas têm o controle, elas acham que têm, têm o controle sobre tudo isso. Então, é preciso entender que tem relacionamentos diversos, e tem vínculos diversos, e tem relações que acontecem e relações que não acontecem. Então, a ausência, muitas vezes, é como a criança sente essa ausência. Aquela criança enxerga que esse pai não está presente porque ele não vive com a criança. E não é que ele não esteja quando ele acredita que o papel dele é de provedor, que é de trazer o dinheiro. Então, eles, não, como que eu não fiz se eu estava aqui? Se eu trazia o dinheiro? Então, dinheiro é uma coisa, vínculo é outra, afeto é outra. Então, não viveu isso, porque é como os casais construíram esse relacionamento. Então, se o casal se abre para olhar para aquela criança e dizer assim, bom, o que este ser está me dizendo? O que ele vai modificar a minha vida? Como é que nós dois vamos ter momentos com essa criança? Aí dá a oportunidade da criança vincular com ambos, tanto com o pai quanto com a mãe. E aí se cria este vínculo. E se há o caso, né, de um rompimento de um casamento,
e o pai não desenvolveu esse vínculo, eu não acredito que seja um momento perdido. Não, acho que dá para construir, né, Noemi? Com certeza ali. Vínculo sempre é possível construir, então é trazer, mas é se fazer presente, é estar ali, é mostrar que quando um casal se separa, o vínculo que rompe é o vínculo marido e mulher, não o vínculo pai e mãe com o filho. Então, neste movimento, digamos, se o casal tem maturidade para uma separação adequada, essa vinculação é importante que seja construída assim e liberada, e que cada um dê a outra oportunidade de viver com esse filho, que o filho não seja parte dos bens a ser dividido. Perfeito. E que os dois consigam entender que, como pais e mães, eles precisam fazer com que os filhos tenham um ambiente seguro para crescer como adultos seguros, adultos responsáveis, né? Mas como tem vários tipos de relacionamento, nós vamos encontrar vários vínculos, ou feito ou não feito e desfeito também, no relacionamento pais e filhos.